Levante as suas mãos aos céus agora. Desocupe as suas mãos e levante ela aos céus. A Bíblia diz assim, ó: levantai as vossas mãos no santuário e bendizer ao Senhor. Com as mãos levantadas, eu quero que você bendiga o Senhor com as palmas. Aplauda o Senhor, aplauda Ele. Aproveite que você está aplaudindo, diga assim: louvado seja o teu nome, Senhor. Diga: louvado seja o teu nome, Senhor. Agora continue aplaudindo, não pare não. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja está te aplaudindo, o teu povo está te glorificando. Então receba essas palmas, receba essa adoração. E assim como a harpa na mão do teu servo Davi, me use como instrumento nas tuas mãos. E que a tua palavra vá, produza o resultado para o qual vai ser enviada. E que prospere nisso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga um amém. Se assente aí, dando glória a Deus. Momentos. Como os momentos são importantes para nós. Exemplo: nós estamos vivendo um momento de culto. Sim ou não, gente? E quem está gostando desse momento? Esse momento está sendo bom para você? Ó, se não está sendo bom, é porque você não está ligada, não está ligado. Então, se desconecte agora, se desconecte de tudo que está lá fora e conecte em Deus agora. Como diria os pentecostais, né? Os do manto, do reteté, ligue a sua fiação na glória. Se conecte no trono, se conecte no trono. E eu falo dos pentecostais, mas eu sou um, tá, gente? Sou um. Nasci no fogo, vou viver no fogo, subirei no fogo. Eu sou pentecostal até o tutano. Até o tutano. Eu gosto do manto. Então esse é um momento que pode mudar a tua vida. Num momento como esse aqui, há 30 anos atrás, a minha vida mudou. Deus pegou um bêbado, um agressor, porque eu agredi a minha esposa. Deus pegou uma pessoa da prostituição, das drogas, dos bailes, das baladas, e transformou num pastor que hoje eu sou. Foi num momento assim, ó, foi num culto como esse, há 30 anos atrás, sem nenhum apelo. Depois de ouvir uma mensagem, eu vim correndo, me ajoelhei e falei: eu quero esse Jesus para mim. Foi o momento mais importante da minha vida. Por quê? Foi o momento em que eu recebi a Cristo e consequentemente a salvação. Um momento. Os momentos são importantes. Agora presta atenção. A vida não é um momento. A vida não é um momento. Mas um momento pode mudar toda uma vida. Um momento pode mudar toda a vida. O que você vai viver aqui agora pode influenciar positiva ou negativamente toda a sua vida. Toda a sua vida. A vida, gente, ela é feita de escolhas. Você faz escolhas e as suas escolhas fazem você. Eu sou fruto das escolhas que eu fiz. Eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi. Eu sou o que eu escolhi. Deus um dia chamou o povo e disse assim: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Vocês escolhem. Escolhem a vida, para que vivais. E agora eu vou conjecturar. Escolham viver debaixo da bênção. Mas por muitas vezes Israel fez escolhas erradas. Pagaram um alto preço por causa disso. Por quê? Todos os dias a gente faz escolha. E escute, não tem como você viver sem fazer escolha. Ainda que você não faça escolha, você fez a escolha de não fazer escolha. Então de toda forma você fez uma escolha, até por não escolher.
Não tem como você não fazer escolha. Então, os momentos são muito importantes na nossa vida, embora não é a vida. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje um homem que decidiu e definiu a sua vida em um momento em que ele fez escolhas erradas. Eu vou mostrar 3 momentos. Quantos momentos? 3 momentos que o diabo escolhe para nos atacar. E talvez você pode estar vivendo um desses momentos. Então aqui vai uma orientação da parte de Deus para você. Esaú e Jacó, Jacó e Esaú. Esaú, que nasceu primeiro, o primogênito, embora os dois nasceram praticamente juntos, mas o Esaú nasce na frente, o Jacó sai agarrado no seu calcanhar. Então o Esaú nasceu primeiro. O Esaú tinha a bênção da primogenitura, por isso o nome Jacó, aquele que agarra ao calcanhar. O Esaú sai para caçar, e ele volta, depois da caça, ele volta cansado. O texto diz: o Esaú estava cansado. E nesse momento de cansaço, de esgotamento físico, ele é compungido pelo seu esgotamento a fazer uma escolha. Naquele momento, a partir da sugestão de Jacó, o Esaú teve que fazer uma escolha, porque ele disse: dai-me desse guisado, e o Jacó falou: até te darei, mas primeiro você tem que vender, vamos fazer um negócio, vamos negociar, você vende a sua primogenitura. O Jacó aproveitou um momento de vulnerabilidade do irmão. Agora, até para que você não diga que eu disse o que eu não disse, que eu não disse o que eu disse, deixa eu explicar, para você não desdizer o que eu estou dizendo. Vou explicar. O Jacó não foi o diabo na vida do Esaú, ok? Então você vai dizer assim: pastor, então o senhor está dizendo que o diabo entrou no Jacó e o Jacó foi usado pelo diabo para o Esaú perder a bênção? Não, é isso. O diabo do Esaú foi o Esaú mesmo. O Jacó só fez o papel dele. Aliás, irmão, presta muita atenção aqui, que talvez eu vou desconstruir aquilo que você está pensando, ou que te ensinaram. O nome Jacó não significa enganador. Tira isso da sua cabeça. Irmão, olha, eu já cansei de ouvir isso, eu fico vendo. E eu tenho que ouvir, às vezes, em pregações, o pessoal: olha, irmão, porque o Jacó é enganador. Irmão, tira isso da sua cabeça. O nome Jacó é aquele que agarra no calcanhar. Ponto. Não tem essa de enganador. Não tem. Vocês acham que o Isaac era crente? O que vocês acham? O Isaac, irmão. Abraão, o Isaac. Vocês acham que o Isaac era crente? Sim ou não, igreja? Era, né? Vocês acham que a Rebeca era crente? Vocês teriam coragem, vocês como crente, colocariam o nome do filho de vocês de enganador? Vocês fariam isso? Vocês fariam isso, irmão? Pensa aí, ó. O Isaac aprendeu aos pés do pai Abraão, o pai da fé, o homem que era amigo de Deus. E vocês acham que o Isaac, que já recebeu o nome de riso da mãe, porque a mãe riu, aí ele vai falar assim: quer saber, agora eu vou colocar o nome do meu filho de enganador? O Isaac não era louco. E você acha que Deus ia aparecer na Bíblia toda dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de enganador? Antagônico, contraditório, paradoxal. Não tem lógica um negócio desse.
eu sou o Deus do enganador. Não, gente. E você pode ver. Deus chama muito mais o Jacó de Jacó do que de Israel. Então tira da sua cabeça. O Jacó não enganou o Esaú. O Jacó fez uma proposta para o Esaú. Agora, o diabo que corroborou para que o Esaú perdesse a bênção não foi o Jacó. Foi o diabo do ego, do eu, do Esaú. Aliás, o pior diabo que você enfrenta não é o diabo lá fora. O diabo externo, o pior diabo que você enfrenta é você mesma, é você mesmo, é o seu eu, é o seu ego. É por isso que quando Deus coloca o povo de Israel em Canaã, pode ver lá, quem que Israel tinha que destruir? Tudo com eu, tudo com eu. Ferizeu, Zebuseu, tudo eu, Filisteu, tudo eu. E aí o Paulo, quando se converte, ele diz: não vive mais eu. O meu pior inimigo não é o diabo, o pior inimigo sou eu, José Fernando. Então o pior inimigo é você mesmo. Qual foi o problema do Esaú? Deixar o seu homem caído falar. E por isso perdeu a bênção. Eu vou te mostrar, presta atenção. O Esaú estava cansado. Nesse momento o diabo sabe, porque o diabo ele fica bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Nesse momento, quando o Esaú verbaliza: eu estou cansado, o que o diabo faz? Agora é a hora. Agora é a hora. Ele está fragilizado. Então agora aproveitou que o Jacó fez a proposta, e o que o diabo vai fazer agora? Vai jogar as suas setas para que o Esaú ceda. Naquele momento de cansaço, o Esaú fez uma escolha errada. Ele falhou. Então dobre a sua atenção. Talvez hoje você está vivendo um momento de cansaço. Você está cansada no seu casamento. Você está cansado na sua vida familiar, porque você está enfrentando algumas coisas que você olha e fala assim: parece que não tem solução. Ou talvez você está há muito tempo lutando e não vê respostas. Você está cansada. E vou dizer mais: tem gente que às vezes fica cansado de si mesmos. Eu estou cansado de mim mesmo. Você está cansada, está cansado por causa de uma traição. Está cansado. Porque você se esgotou física, emocionalmente e espiritualmente. O que acontece? Você verbaliza: eu estou cansado, não aguento mais esse homem. Eu estou cansada, eu não aguento mais esse casamento. Eu estou cansada, não aguento. Eu estou cansado, não aguento mais essa mulher. Eu estou cansado, não aguento mais. Eu estou cansado, não aguento mais igreja. Estou cansado, não aguento mais esse pastor. A gente começa a verbalizar. Nesse momento, o diabo sabe a hora certinha de atacar. Aí ele vem para atacar. Agora, pastor, é errado ficar cansado? Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ficar cansado? Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso ficar cansada? Cansaço faz parte da nossa vida. Você é carne, você é ser humano. Você é ser humano. Então você vai se cansar. O problema aqui não é se cansar, o problema é como você age estando cansado. Por que eu estou dizendo isso? Porque os grandes homens da Bíblia se cansaram. Quando você pega, por exemplo, Êxodo capítulo 17, versículo de número 12, o próprio Moisés está cansado, com as mãos levantadas. A Bíblia diz que a mão dele se cansava. Por isso precisava do Arão e do Ur, porque o Moisés estava cansado. O Jetro falou para ele: você tem que distribuir tarefa, porque senão você vai se cansar. E ele estava cansado. Quando você pega, por exemplo, o grande governador, o grande líder, o Davi. Você pega o capítulo de número 21 do segundo livro do profeta Samuel. O Davi pega uma luta terrível, e a Bíblia diz que o Davi na luta se cansa. E o gigante ia matar o Davi. Davi se cansou.
Os homens da Bíblia se cansaram. Quer ver? João capítulo de número 4. O texto, e Jesus estava cansado e assentou junto ao poço. Quer ver o texto? Esse texto aqui, se eu fosse você, guardava para você ler nos dias de cansaço. Salmos de número 6, versículo de número 6. Olha o que está escrito: eu estou cansado. E eu estou cansado da minha angústia, eu estou cansado da minha aflição, eu estou cansado. Tão cansado que ele diz assim, ó: eu molho todas as noites a minha cama com as minhas lágrimas. Olha o texto. Olha o texto para você nunca mais se esquecer. Até esses grandes homens cansaram. Ó, eu estou cansado, e eu estou cansado do meu gemido, da minha aflição, e toda noite faço nadar minha cama, molho o meu leito com as lágrimas, ou com as minhas lágrimas. Alguém cansado. E vou dizer aqui, ó, tem mulher que está me ouvindo aqui agora, que está vivendo isso literalmente. Você molha a sua cama à noite com as suas lágrimas, quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está te vendo, você está cansada, você está cansado. O problema não é estar cansado. O problema é como você age quando você está cansado. Aí vem a pergunta: pastor, então se está cansado, não é o problema. O problema é como agir quando está cansado. Como eu devo agir quando eu estiver cansado? Ao invés de você fazer escolhas, ao invés de você, na sua vulnerabilidade, você falhar, fazer escolhas erradas, na hora do cansaço, não tome decisão. Então o que eu tenho que fazer? Você precisa se refugiar em Deus. Por quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o que você tem que fazer? O diabo vem para te atacar, o diabo vem para usar da sua vulnerabilidade para você fazer uma escolha errada. E como é que eu não erro, pastor? Eu vou em direção daquele que pode trazer o descanso para minha alma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Levante as suas mãos, que eu quero liberar uma palavra profética para quem está cansado aqui nesta noite. Você chegou cansada, você chegou cansado, e o inimigo está tentando usar esse momento para te destruir, mas assim diz o Senhor: entra no Shabat. O que é Shabat, pastor? Entra no sábado, entra no descanso eterno do Todo-Poderoso. Ele tem descanso para sua alma. Aplauda Ele, oh glória. Duvido que aqui tem alguém que tenha coragem de dizer: eu nunca me cansei. E um puxãozinho de orelha. Quantas vezes você disse assim: cansei de orar por essa pessoa? Estou cansada. Esse é o problema. Não é você sentir, é você verbalizar. Porque você é senhor dos seus pensamentos, mas você é escravo das suas palavras. Falou, o diabo ataca. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, o diabo ataca no momento em que a gente está cansado. E se você está cansado, provavelmente você está debaixo de ataques do adversário.
Mas aguenta firme. Aguenta firme. Porque se o diabo te ataca, tem alguém que te protege. Tem alguém que te guarda. E você está guardada, está guardado nele, em Cristo. Em Cristo. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, o diabo ataca quando a gente está cansado. O segundo, o diabo ataca quando a gente maximiza o problema. Guarde isso. Sabe o que Esaú está dizendo para o Jacó? Ó, eu estou morrendo de fome. Para que vai me servir a primogenitura? Olha o texto, eu estou morrendo de fome, eu estou com muita fome. Vê se a gente não erra assim também. Ó. Você chega na sua casa com fome. Aí a comida não está pronta, a mulher diz assim, ó, está faltando só um pouquinho aqui, daqui a pouco está pronta. Mas eu estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome, você está com fome. Mas a gente tem essa mania de falar assim, eu estou morrendo de fome. Você não está... Se fosse o pessoal lá da África, lá, né? Alguém que tinha 80 quilos e agora está com 35, aí está morrendo de fome, né? Mas você, meu irmão, não perdeu nem um quilinho ainda. Esse seu morrer de fome, você não perdeu 30 gramas e está falando, estou morrendo de fome, eu não aguento mais de fome, eu estou com tanta fome que eu estou a ponto de morrer. É o que o Esaú está dizendo. Você sabe o que o Esaú está fazendo nesse momento de cansaço? Ó, no momento de cansaço, ele faz escolhas erradas. No momento de cansaço, ele maximiza o problema. Pastor, o Esaú estava com fome. Claro que estava com fome. Pastor, o Esaú estava morrendo de fome. Não, irmão. Não. Porque o Isaac era um homem que tinha propriedades. O Isaac e a Sara era uma família bem sucedida. Ora, vocês acham que se o Esaú entra dentro de casa, não ia achar alguma coisa para comer? Um pedaço de pão? Em casa, quando a comida não está pronta, irmão, tem pão lá de uma semana. Em casa ninguém come, eu como. A pastora não come nem o pão do dia seguinte. Eu como, irmão, não está embolorado, tá inteirinho ainda, está durinho, eu como. Eu não tenho problema com esse negócio. Eu dou uma enrolada no estômago, mas eu como. Então você está morrendo de fome? Não. Você está com fome. Às vezes você está com fome, você vai lá, come uma bananinha, já não enrola o estômago? Uma bananinha já enrola. Mas não, você quer arrumar problema dentro de casa? Aí você fica, a comida não está pronta, meu Deus do céu. Olha que eu cheguei, olha, eu estou aqui esperando faz tempo, eu estou morrendo de fome, essa mulher não faz comida. Não, vou te explicar. Você sabe o que é maximizar o problema? Você tem um casamento que tem problema como todos os demais. Ou você acha que eu tenho 36 anos de casado com essa gatinha aqui e a gente não tem problema? Pergunta para ela. Pergunta para Claudinha se ela tem problema com o pastor. Claro que tem, irmão. Pergunta para ela se de vez em quando ela não tem vontade de separar. Ela vai falar assim, separar não, mas matar. De vez em quando, que adianta? Mas aí sabe o que a gente faz? Aí tem um problema. Aí você maximiza. Sabe o que você faz? Sai falando para todo mundo assim, eu queria ter um outro marido, porque esse meu marido, meu Deus do céu, eu estou pensando em largar. Começa a fazer comparação. Começa a fazer comparação com outro homem. O homem começa a fazer comparação com outra mulher. Se a minha mulher fosse assim, eu não aguento mais esse casamento. Aí você vai começando a maximizar o problema. E principalmente nós homens, viu? Nós homens, tá? Olha como a gente maximiza o problema. Você tá com uma dor no cotovelo. Aí você começa a falar para a mulher assim, eu estou com medo de morrer, acho que eu estou com câncer no cotovelo. Deus está falando comigo. A gente tem uma mania de maximizar o problema. O problema é pequeno, gente.
É uma coisa que a gente resolve com oração. É uma coisa que a gente resolve com diálogo. É uma coisa que a gente resolve com pedido de perdão, com um abraço. Sabe o que a gente faz? A gente faz. Isso aqui já é uma linguagem popular. A gente faz uma tempestade. É fácil de resolver. Mas aí a gente tem por mania ficar maximizando o problema. Vocês pensam que quando eu prego Deus não fala comigo? Eu fui no dentista. A dentista olhou lá o meu dente lá, estou precisando de uma boca nova, né, irmão? Então você tem que ir devagar, né? Porque é caro o negócio. Fui no postão. Já foi um milagre, porque demora 1 ano para vir o canal. Eu consegui em 6 meses. Glória a Deus. Irmão, faz uns milagres para mim no posto, sabia? Eu precisava de uma colonoscopia. Diz que aqui em Santa Cruz, uma colonoscopia no SUS demora 2 anos. Eu consegui em 3 meses. Diz que tomografia demora. A minha tomografia saiu com 1 mês, irmão. Eu não sei. Acho que eu sou o queridinho aqui dessa cidade. Não, vai vendo, só para vocês verem. Eu só estou tentando mostrar para vocês que nós homens maximizamos os problemas. Eu estou colocando coisas básicas, mas aí você vai entender as coisas mais relevantes. É uma coisa simples aqui, ó, presta atenção. E a doutora falou assim, o senhor fez esse canal aonde? Eu falei, eu fiz na cidade, eu não sou daqui, fiz em Campinas, tal. Porque fizeram mal feito o seu canal. E aí a gente tem um problema, aqui no posto a gente não costuma refazer o canal. Eu vou te explicar. Porque uma coisa é fazer o canal, porque a gente começa, sabe, com saudente, etc, os nervinhos, a linguagem do médico lá, da médica, da dentista. Mas no caso do senhor, aí a gente não sabe. Por que a pessoa não foi até onde tinha que ir? Será que tem um obstáculo? Então, se ele não fez, então é porque tem um problema aí. Se a gente vai tentar refazer, aí a gente chega nesse problema, o problema fica sendo nosso. Então a gente não costuma fazer, mas para o senhor a gente vai fazer. Estou falando que eu sou meio queridinho aqui, irmão. Disse que ia abrir uma exceção para mim, vou fazer. Agora vem a parte de maximizar o problema. E ela falou assim, pode ser que a gente não tenha sucesso no seu dente e dê tudo errado. Aí, irmão, já pensei. E esse insucesso significa o quê? Eu pensei, vou morrer. Já vou cancelar esse tratamento. Ela falou assim, não, o insucesso talvez o senhor vai perder o dente. Eu pensei na minha cabeça que o insucesso ia mexer no nervo lá, que eu podia morrer. Nós vamos ter esse negócio. Agora presta atenção. Quando o problema aparece, quando você está enfrentando um problema, por mais relevante que seja, por mais grande que seja esse problema, no caso do Esaú não era um problema tão grande assim, mas eu estou generalizando para você entender. O que você tem que fazer? Você precisa minimizar o problema e maximizar a solução. A gente faz ao contrário. A gente minimiza a solução e a gente maximiza o problema. E tem texto na Bíblia para isso, depois você lê em casa que eu não tenho tempo aqui. Quando a gente pega o segundo livro dos Reis, capítulo número 4, leia a partir do versículo de número 20, você vai entender o que o pastor está falando aqui. Uma mulher é presenteada com milagre. Ganha um menino, através da oração do profeta Eliseu. Esse menino morre. Está trabalhando com o pai, até o meio-dia, de repente dá uma dor de cabeça no menino, o pai traz e a mãe coloca o menino nos seus joelhos. E eu tenho certeza que adorou, que ela colocou diante de Deus, mas o que aconteceu? A criança morre. Aí ela pega a criança, leva no quarto, e a criança está morta no quarto. A criança está morta no quarto. O marido chega e pergunta para ela assim, você está saindo? Porque ela mandou arrumar, chamou o servo, falou, tem que viajar, eu tenho que ir atrás do profeta. O marido chega e diz assim, não é lua nova, não é sábado, não é dia de festa, por que você está indo atrás do profeta? Aconteceu alguma coisa? A mulher para o marido, está tudo bem. Pode olhar o texto, está tudo bem. Ela chega de viagem até onde o profeta Eliseu estava. O profeta manda o seu moço Geazi até a mulher e pergunta, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu? Vai tudo bem. Dá uma olhada, irmão. A mulher minimizou um problemão. Essa mulher estava com o filho morto. E mesmo assim ela disse, está tudo bem. Você sabe o que ela poderia dizer? Uma desgraça.
Eu não pedi filho nenhum, o Senhor apareceu na minha casa, orou, a criança nasceu, e agora que eu estou apaixonada por essa criança, eu amo essa criança. O Deus que você disse que você serve me tirou essa criança. Essa mulher poderia, numa linguagem nossa aqui, chutar o pau da barraca. Mas sabe o que ela fez? Ela sabia que tinha uma solução. O que ela fez? Ela maximizou a solução e ela minimizou o problema. Está tudo bem, está tudo bem. Levante as suas mãos, que você precisa ouvir, e você precisa dessa palavra liberada para a tua vida. Em nome de Jesus, você está maximizando um problema. Você está aumentando o problema. Você está dando crédito para esse problema. Você está dando crédito para o diabo, porque é ele que está arrumando esse problema na tua vida. Mas nessa noite, assim te diz o Senhor, pode minimizar esse problema e pode maximizar a solução, porque o nosso Deus virá com a solução nessa causa. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a sua angústia, qual é a sua dor. Eu também não quero nem saber o tamanho desse problema, mas eu apresento o tamanho da solução, o tamanho do Deus que nós servimos. Ele vai fazer o milagre na tua vida, e se você recebe isso, aplauda o Santo de Israel. Pare de maximizar o problema. Oh, glória. Quem está comigo aqui? Quem está sentindo a presença de Deus? E por último, ele vai dizer assim: para que me serve a primogenitura? Dobre a sua atenção, gente. Um momento, e o Esaú jogou fora a sua bênção. Não sei quanto tempo demorou esse diálogo, mas talvez 10 minutos esse diálogo. Vamos colocar aqui até de forma alegórica, só para ilustrar. Um diálogo de 10 minutos. E o Esaú perdeu a sua bênção, a sua primogenitura. A primogenitura do Esaú, para mim e para você hoje, aplicando para nós aqui, significa coisas eternas, coisas que duram eternamente. Mas ele desprezou por um prato de algo transitório, de algo momentâneo. Um prato de comida, numa linguagem mais simples. O Esaú olha para o guisado vermelho que chamou a atenção, assim como o fruto da árvore do bem e do mal chamou a atenção da Eva. Chamou a atenção, assim como Sansão, por um momento, no colo de Dalila. A Dalila chamou a atenção a ponto dele revelar o segredo. No momento, o Esaú jogou fora aquilo que era eterno. Presta muita atenção, gente. Você demora tanto tempo para conquistar as coisas. Você demorou tanto tempo em oração, em jejum. Você fez tantos votos. Você chorou. Como diz o salmista, você banhou a sua cama com lágrimas. Você jejuou. Você sacrificou os seus domingos. Você sacrificou os seus dias de semana para buscar a Deus, para ter uma vida espiritual, para sentir a presença dele num culto como esse, para falar em línguas estranhas, para desfrutar desse dom glorioso que Deus tem dado a nós. E aí, por um momento, vem o diabo e te oferece um prato. Vem o diabo e te oferece um prato. Por um momento, você troca aquilo que é eterno por algo momentâneo. Por algo momentâneo. E quantos homens de Deus estão caindo nesse engodo de Satanás? Quantas mulheres estão caindo nessa cilada do adversário, trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro? Eu estou há 30 anos no Evangelho. Monte, 150 dias no monte orando. Fui batizado com o Espírito Santo orando 150 dias no monte.
Foi lá que eu busquei o batismo com o Espírito Santo. Eu era novinho convertido. Fui com os irmãos da Chama Divina. Fiz uma campanha. Monte. Eu fui proibido pelos médicos para parar de jejuar, porque eu fazia jejuns assim absurdos. E eu trabalhava na olaria, suava muito, eu perdia muito líquido. E eu não comia, não tomava água por causa dos jejuns. Me deu uma dor nas costas violenta. Sacrifício. Abri mão de muitas coisas, muitas coisas. Se eu for contar minha história aqui, vocês vão chorar comigo. O quanto que a gente já sofreu para chegar até onde nós chegamos. Mas um momento, se eu não vigiar, eu perco 30 anos de ministério por causa de um momento. Por causa de um momento. Eu vou falar algo aqui que é público, então eu posso falar e posso citar até o nome. Depois na sua casa pesquise sobre Jimmy Swaggart, o maior evangelista dos anos 70, 80, Jimmy Swaggart. Ninguém tinha tanta visibilidade como esse homem. Por um momento, ele caiu em adultério. Ele traiu a sua esposa. Essa geração de hoje aqui não sabe quem é Jimmy Swaggart. Não sabe quem é Jimmy Swaggart. Ninguém tinha um ministério tão relevante quanto esse homem. Eu estou falando isso aqui porque é público. Se você colocar depois lá no YouTube, você vai ver lá, inclusive um pedido de perdão. Mas ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. A gente perde algumas coisas que você pode nunca mais recuperar. Nunca mais. E agora eu vou te provar. Vou te provar com Bíblia que o Esaú perdeu algo e que ele nunca mais conseguiu recuperar. Porque a bênção que ele perdeu, ele nunca mais recuperou. Abre a sua Bíblia aí e o pastor está terminando. Olha o que está escrito. Hebreus capítulo de número 12. A partir do versículo de número 15, 16 e 17. Sabe o que está escrito? Está escrito assim: ninguém seja fornicador profano como Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Agora olha o texto. E querendo ele ter novamente, e buscando ele não achou lugar de arrependimento. Ele não conseguiu a bênção da primogenitura novamente. Por quê? Olha o texto. Ainda que com lágrima o buscasse. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Tem coisa que a gente perde e a gente consegue recuperar, mas tem coisa que você perde que você nunca mais vai conseguir recuperar. Então presta muita atenção, porque aquilo que você tem hoje, se você perder hoje, você pode nunca mais ter de volta. Então valorize aquilo que você tem. Valorize aquilo que você tem. Guarde isso aqui. Não troque aquilo que você ama para a sua vida toda por algo que você quer em um momento. Não troque aquilo que você ama a vida toda por aquilo que você quer por um momento. Porque aquilo que você quer no momento pode estragar a sua vida toda. Aquilo que você quer no momento pode estar trabalhando contra você. Olha o que Deus falou para o Caim: o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo, o seu desejo será contra ti. Então você quer algo para a vida toda, o seu sonho é para a vida toda, mas naquele momento, a sua alma grita, e por causa daquele momento você troca aquilo que é duradouro. Dobre a sua atenção no nome de Jesus. Não abra mão daquilo que é para a sua vida toda por aquilo que é por um momento. Cuidado com os pratos do diabo.
Cuidado com os manjares do diabo. Eu quero liberar uma palavra para o teu coração aqui nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem. Deus vai te compungir nessa noite. Deus vai tomar você nessa noite. Alguém pode dizer amém? Deus vai te fortalecer nesse seu momento de cansaço. Deus vai te dar graça nesse seu momento de fome, de maneira que você não maximize o problema. Deus vai agir de uma forma tão extraordinária na sua vida, na sua vida, na sua vida. Que nada, absolutamente nada, vai tirar você do propósito. Porque o momento não pode anular o propósito. O diabo está tentando te derrubar no momento. O diabo está tentando destruir toda a sua construção em um momento. Mas assim te diz o Senhor: nesse momento que poderia ser de destruição, será o momento que Deus vai realizar a maior construção na tua vida. Quem recebe isso, aplauda o Santo de Israel. Aplauda ele no nome de Jesus. Deus vai te dar uma unção que Deus deu para o Nabote. E sabe qual foi a unção que Deus deu para o Nabote? 1 Reis 21. Acabe disse para o Nabote: me dá sua vinha, eu te dou uma melhor do que essa. Nós vamos fazer uma troca. Eu preciso fazer uma horta aqui, então eu preciso da sua vinha. Vende-me a sua vinha. Vamos fazer uma troca. Me dê a sua vinha. Agora eu vou conjecturar para você entender. Me dá, não dou. Troca, não troco. Vende, não vendo. E sabe o que o Nabote vai dizer? Eu não vou negociar a herança que eu recebi do meu pai. E sabe por que o Nabote não negociou? Porque a vinha para o Nabote não tinha preço. A vinha tinha valor. Você sabe qual é o seu problema, o meu problema, o nosso problema? É que a gente coloca preço aonde nós deveríamos dar valor. E eu vou explicar para você. Pastora, a pastora tem valor, não tem preço. Eu não tenho carro, não tenho casa, mas vamos imaginar que eu tivesse. Vamos imaginar que eu tivesse. A casa que eu moro, por exemplo, vamos dizer que a casa fosse minha. E alguém chegasse assim: pastor, quanto vale a sua casa? Vamos imaginar aqui, 500 mil. Eu te dou 1 milhão, pastor. Tem preço. Eu ia vender minha casa. Eu ia vender minha casa. Vamos imaginar que essa jaqueta aqui fosse bonita e você quisesse muito essa jaqueta. E você dissesse: pastor, quanto vale essa jaqueta? 100 reais. Te dou 500. Agora. Porque essas coisas têm preço. Mas se alguém chegasse aqui, e olha que eu estou precisando de dinheiro. Quem está precisando de dinheiro aí? Irmão, aquele que não respondeu, por favor, me procura depois no final. Quem não respondeu, por favor, me procura no final. Se alguém chegasse aqui com milhões e milhões, e põe aões nesse negócio, e falasse assim: sabe a Claudinha? Dê uma olhada nela aqui, olha que ela subiu no altar, dançando. Gostei, hein, gostei. Eu resolvo o teu problema. Te dou tudo isso aqui, ó. Passo no seu nome. E você passa a Claudinha para mim. Eu vou dizer: não. A minha mulher não tem preço. A minha mulher tem valor. Presta atenção. Tudo aquilo que você colocar preço, o diabo compra. Se você colocar preço, o diabo compra. Se a sua mulher tiver preço, o diabo compra. Se o seu marido tiver preço, o diabo compra. Agora, aquilo que você coloca valor, ainda que você tenha que pagar com a sua própria vida, você não negocia.
O Nabote morreu, mas ele não negociou a sua vinha, porque a vinha não tinha preço, a vinha tinha valor, porque ele recebeu dos seus pais. Então levante as suas mãos assim, no nome do Senhor Jesus, ó, nós vamos envergonhar esse maligno que está tentando contra a sua vida, está te fazendo proposta, está te oferecendo, está tentando colocar preço naquilo que você deu valor, naquilo que você coloca como algo que tem valor. Deus, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, vai te dar ousadia, vai te dar unção, e você vai dizer, como o apóstolo Paulo: para mim viver é Cristo, morrer é lucro, ainda que eu tenha que morrer, mas eu não vou negociar valores, eu não negocio a minha família, eu não negocio os meus filhos, eu não negocio o meu caráter, eu não negocio os meus valores, eu não negocio a minha santidade. Se isso é verdade, fica de pé, aplaudindo o Santo de Israel. Aplauda ele. Troco por nada, não há espaço pra mais nada, tudo vazio que eu vi em mim, hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava, tanta presença, minha vida foi transformada, eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada, tudo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Segura só um pouquinho, meu filho, e a gente vai terminar, nós vamos cear agora. Mas escute, vocês acreditam que Deus está aqui nessa noite? Eu estou falando com alguém aqui que você está vivendo um momento de cansaço, de estresse, de esgotamento. Eu não estou falando só físico, eu estou falando você psicossomaticamente falando. O que é isso, pastor? É a soma, corpo, alma, espírito. Você está esgotado, você está esgotada. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite que está maximizando o problema, quando na verdade esse problema não é tão grande assim. Escute, tem gente vivendo um problema maior do que o seu. Eu estou falando para pessoas aqui nessa noite, escute isso aqui, que o diabo está tentando fazer negócio com você. O diabo, escute, o diabo é negociador, ele é um cambista, ele é um cambista. É aqueles cambistas que estavam no templo. Esse templo tipifica o seu coração, que o diabo tenta negociar com a sua alma. Eu estou falando com alguém aqui que você tem recebido bens, que você tem recebido bênção, você tem coisas boas, coisas extraordinárias que Deus compartilhou com você, que Deus graciosamente te entregou. Você tem uma família abençoada, você tem uma mãe abençoada, você tem um pai abençoado, você tem condição financeira, Deus tem suprido as suas necessidades. E mesmo você que está passando por um momento difícil financeiramente falando, Deus está te sustentando. Mas sabe o que o diabo está tentando fazer? O diabo está aproveitando esse momento de vulnerabilidade, o diabo está aproveitando esse momento que você viu o problema grande demais. O diabo está aproveitando esse momento para negociar com você aquilo que é inegociável. E Deus manda te dizer, no nome de Jesus, no nome de Jesus, não negocie, não negocie, amém. Assim te diz o Senhor, não se renda, não se renda, não entregue, não entregue, não entregue, não entregue, mulher, no nome de Jesus, assim te diz o Senhor, não negocie a tua bênção, não negocie os seus valores, permaneça firme, a recompensa virá, a recompensa